Bom pessoal, aqui a gente tem uma distribuição uniforme de carga e queremos calcular a influência dessa barra aqui, né, com cargas positivas uniformes no ponto P, ou seja, eu quero saber qual é o módulo desse campo elétrico no ponto P, produzido por essa barra. Veja que aqui a gente está num tópico que a gente não está trabalhando, não pode calcular aqui o campo elétrico dessa barra aqui daquela forma clássica, né? O campo vai ser a minha constante vezes a carga dividido pelo quadrado. Não pode ser dessa forma aqui. Por quê? Porque isso aqui só vale quando a carga é pontual. Aqui a sua carga não é pontual. A sua carga aqui, ela é um corpo extenso, né? Você tem que levar em consideração as dimensões do seu objeto aí, beleza? Então, para isso a gente precisa fazer algumas adaptações. Para isso, o que é que a gente faz? A gente reduz o nosso problema. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar somente com um pedacinho dela infinitesimal, como se eu pudesse fazer isso, tá? Na prática, como se eu pudesse pegar só uma carga aqui infinitesimal. Para essa carga aqui infinitesimal, eu sei calcular o campo. Então, basicamente, o passo a passo, quando a gente trata de problema de distribuição de carga, é esse aqui, ó. Primeira coisa é a gente selecionar a nossa carga infinitesimal. A primeira coisa é essa, tá? Porque dessa forma, essa minha carga infinitesimal, eu vou estar tratando ela como uma carga pontual. Beleza? Segundo passo é a gente calcular o campo infinitesimal que essa carga infinitesimal produziu. Então, o campo infinitesimal que essa carga produz. Então, ela vai produzir aqui um campo, ó, por exemplo, aqui, ó, como a carga é positiva, de afastamento aqui, ó. Então, tem um campo aqui de afastamento, tá? Terceiro passo que geralmente acontece, pessoal, é a gente utilizar da simetria do problema. Como assim? Veja que para poupar tempo, eu estou pegando essa carga infinitesimal. Beleza. Mas eu poderia pegar também essa outra carga aqui, ó, que no final do processo eu vou ter que pegar todas, né? Se eu pegar essa outra carga, posso fazer uma carga aqui diametralmente oposta a essa. Ela vai produzir aqui também um campo infinitesimal. E se você agora realizar a soma vetorial desses dois campos infinitesimais, você vai perceber, ó, que você só vai ter campo na direção x. Por quê? Porque na direção y, se você decompor os campos, você vai ver que eles vão se anular. Então, por que isso está acontecendo? Por conta da simetria do problema. Veja que aqui você tem uma barra onde ela é simétrica, tá? Então, utilizando da simetria aqui no caso, eu só preciso calcular a componente na direção x, porque a da direção y vai se anular, tá bom? Depois que a gente utiliza da simetria para simplificar os cálculos, geralmente nós aplicamos a integral. Por quê? Aplicando a integral, eu vou fazer o somatório de todos os elementos infinitesimais. Então, por último, a gente aplica a nossa integral. Veja que aqui a integral ela vai ser aplicada no eixo y, onde você vai estar variando de 2 a menos 2. Então, aqui, ó, nessa minha integração, eu vou aplicar ela com relação a y de 2 até menos 2. Beleza? Dá uma pausa, tenta resolver esse exercício. É um exercício complicado realmente, tá? Precisa de um pouco de paciência para pegar o insight e entender a questão, beleza? Lá no Halliday está muito bem explicado essa parte aqui. Se você não conseguir depois de se esforçar, fazer esse exercício sozinho e sozinha, volta para cá, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. A gente vai pegar aqui a nossa carga infinitesimal dq, certo? Essa carga infinitesimal, ela produz aqui um campo, né, infinitesimal, beleza? Então, ela vai produzir aqui no ponto P um campo infinitesimal dE. E o que é que eu sei desse meu campo? Que ele vai ser essa minha constante vezes dq dividido pelo quadrado da distância aqui r, correto? E aí, veja que aqui você tem um triângulo retângulo, né? Onde esse comprimento aqui é quanto, pessoal? É 3, não é? E esse comprimento aqui, como está no eixo y, vai ser quem? Vai ser y.
A priori eu estou olhando só para esse triângulo retângulo aqui, ó. Beleza? Esse é o módulo de DE. Só que veja aqui, tem como a gente desenvolver isso mais um pouco. Observe o seguinte aqui, ó. Veja aqui, a sua densidade linear de carga, ela é calculada como densidade infinitesimal dq dividido por ds, que é o seu comprimento. O seu comprimento aqui está no eixo y, vou chamar de dy, comprimento infinitesimal. Só que o seu problema disse que a carga total é 5. Então, essa densidade linear ela pode ser vista como carga total também, ou seja, carga total dividido pelo comprimento total. Qual o comprimento total? Se daqui para cá é 2 e daqui para cá é 2, o comprimento total é 4. Então, carga total ó, vai ser 5 sobre 4. Com isso, quem vai ser o seu dq também? O seu dq vai ser 5 quartos dy, correto? Então, veja que eu vou pegar essa informação aqui e substituir aqui, ó, para simplificar um pouco mais o meu problema. Então, no lugar de dq, eu coloco 5 quartos de dy, correto? Agora, observe o seguinte, quem é o seu R? O seu R aqui, pessoal, ele vai ser, ó, dado pela sua hipotenusa, né? Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, ele é y ao quadrado mais 9 da raiz quadrada disso aqui, correto? Então, aqui, ó, você vai ter que o seu DE vai ser K0 de 1 sobre y ao quadrado mais 9, porque não está ao quadrado, correto? Vezes 5 quartos de dy, tá? Beleza, esse é o nosso módulo. Agora, se eu olhar para as componentes, que eu preciso fazer isso, o que é que eu percebo? Que eu só vou ter componentes aqui na direção x, porque a componente na direção y ela vai se anular. Você vai ter uma carga aqui diametralmente oposta, que vai produzir um campo aqui simétrico a esse, que vai se anular na direção y. E só vai ficar então a direção x, correto? Portanto, o que é que a gente tem? A gente tem então que essa nossa componente DE vai ter que ter um fator aqui, que é justamente o nosso cosseno, né? O cosseno desse ângulo aqui, ó, alfa. Desse ângulo alfa, ok? Porque a componente na direção y vai se anular. Então, cosseno aqui, ó, de alfa. No final, eu vou somar isso tudo e vai equivaler justamente eu estar aumentando esse comprimento aqui. Beleza? Quando eu fizer o somatório no final, tá? Então, essa componente aqui eu posso dizer, ó, que vai ser somente a componente na direção x que vai me interessar, tá? E aí, isso aqui implica nisso, beleza? Agora, para que não fique cosseno de alfa e esse dy, quem que é o cosseno de alfa aqui? Deixa eu apagar aqui e fazer de novo, ó. Veja que aqui na nossa figura, o cosseno de alfa, pessoal, vai ser quem? Vai ser o cateto adjacente, que é 3 sobre a nossa hipotenusa, que é R. Só que a gente já viu, né, que R é y ao quadrado mais 9 da raiz quadrada. Beleza? Porque ele é hipotenusa. Então, no lugar de cosseno aqui, eu vou colocar 3 sobre raiz quadrada de y ao quadrado mais 9. Então, ó, 3 sobre raiz quadrada de y ao quadrado mais 9 vezes dy. Correto? E aí, eu vou juntar essa raiz quadrada com y ao quadrado mais 9 e vou colocar esses termos aqui constantes aqui de lado, tá? Então, reorganizando, vamos ter o seguinte. Vamos ter que esse meu campo aqui, ele vai ser K0, 3 vezes 5 dá 15, então aqui vai ficar 15K0 sobre 4, tá bom? Vezes 1 sobre a raiz aqui de y ao quadrado mais 9 elevado a 3 meios, porque eu vou multiplicar isso com isso, né? Com relação a y. Pronto, aqui eu fiz tudo o que eu podia da minha expressão, desenvolver ela ao máximo. Isso aqui só vale para uma cargazinha. Só que na realidade, o que é que eu vou ter que fazer para chegar na minha carga, na minha distribuição toda? Fazer um somatório aqui que equivale a aplicar a integração. Então, eu vou fazer a integração de 2 até menos 2. E aí eu vou obter o campo total produzido por essa minha distribuição de carga, beleza? Então, eu vou pegar essa expressão, aplicar a integral de 2 a menos 2. E aí, eu vou chegar no campo, que vai ser, então, a integral
de 2 até menos 2 de DE. Beleza? Só que aí, veja que aqui nós vamos ficar, que o campo vai ser então 15K0 sobre 4 é constante, e eu só vou precisar integrar quem? 1 sobre y² mais 9 elevado a 3 meios. Só vamos integrar isso aqui de 2 até menos 2. Certo? Bom, agora a gente recai no problema de matemática, gente. A física, a priori, ela terminou aqui, tá? Recaímos em um problema de matemática. É só a gente resolver essa nossa integral aqui. Para isso, eu vou colocar aqui em separado. Ó. Veja, a integral indefinida aqui, eu vou botar a priori de y² mais 9 elevado a 3 meios dy. Vamos lá. O que é que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida aqui? Das minhas identidades trigonométricas, eu sei que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. Tá? E eu sei que se eu dividir tudo por seno ao quadrado de alfa, vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais... Por seno não, se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado de alfa, vai ficar o quê? Tangente ao quadrado de alfa mais 1. Né? Dividindo tudo por cosseno ao quadrado de alfa é igual a secante ao quadrado de alfa. Correto? Por que isso é importante? Porque agora eu posso reescrever isso aqui, né? Se eu multiplicar tudo, digamos, por 9, da seguinte forma. 9 tangente ao quadrado de alfa mais 9 é igual a 9 da secante ao quadrado de alfa, ou seja, 3 tangente de alfa ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 3 da secante de alfa ao quadrado. Então, se eu chamar aqui uma substituição trigonométrica y de 3 vezes a tangente de alfa, isso aqui ó, vai virar uma secante, beleza? Como eu vou fazer uma substituição, eu vou derivar aqui com relação a y, que vamos ficar com 3 vezes o quadrado da secante de alfa aqui, de alfa, beleza? Então, fazendo por substituição trigonométrica, essa nossa integral aqui, ela vai ficar integral de 1 sobre y², que vai dar 9, da tangente ao quadrado de alfa, mais 9, tudo isso elevado a 3 meios, vezes o nosso dy, que é 3 vezes a secante ao quadrado de alfa, de alfa. Beleza? Agora, arrumando aqui, pessoal, vamos chegar no seguinte, vamos chegar que isso aqui vai ser integral de 3 vezes a secante ao quadrado de alfa, dividido aqui, ó, por 3, tá? Ao cubo, vezes a secante ao cubo de alfa, de alfa. Por que esse ao cubo aqui, né? Porque veja aqui, aqui você vai botar um 9 em evidência e ele vai ficar, ó, tangente ao quadrado de alfa mais 1. Só que isso aqui é justamente a secante ao quadrado de alfa, né? Pela identidade que a gente viu aí mais cedo, tá? Então, agora simplificando esse 3 com esse e esse aqui com esse aqui, vamos ter que essa nossa integral, ela vai ficar justamente 1 sobre 9, né, 3 ao quadrado, vezes a secante de alfa com relação a alfa, beleza? Só que o inverso da secante é quem, gente? O inverso da secante é o nosso cosseno. Então, aqui fica 1/9 da integral do cosseno de alfa, de alfa. Só que a integral do cosseno é o seno. Mais c, né? Estou botando esse c porque é indefinido aqui, beleza? Então, essa nossa integral, em termos de alfa, deu justamente 1/9 do seno de alfa. Só que observe aqui no teu problema, quem que é o seno de alfa? Olha para o teu triângulo aqui. Quem que é o seno dele? O seno dele é cateto oposto sobre hipotenusa, que você já sabe que é y² mais 9 da raiz quadrada disso aqui. Então, de certa forma, essa tua integral aqui, para essa questão em específico, ela vai ficar simples, ó, vai ficar 1/9, tá? De y sobre a raiz quadrada de y² mais 9, porque é justamente o seno de alfa, mais c, beleza? Só que aí você agora vai colocar os limites superiores e inferiores, né? De 2 até menos 2, beleza? Então, vamos lá. Bom, então aqui ficou 15K0 dividido por 4. Agora eu vou colocar essa integral aqui que a gente achou, ó, que deu esse valor aqui, né?
Onde aqui o y, como está definido, está variando de 2 até menos 2. Beleza? Então, com isso, gente, finalizando a questão, substituindo 2 e menos 2, quem vai ser esse seu campo? Vai ser 15K0 sobre 4 vezes 1 nono. E aqui, ó, perceba que vai ficar 4, certo? Sobre a raiz de 13. Beleza? Simplificando aqui, aqui dá 5, aqui dá 3. Vamos ficar justamente com 5K0 sobre raiz, sobre 3 raiz de 13, que dá igual a 0,5K0. E chegamos finalmente na nossa letra A. Ok? Uma questão muito difícil e que pode vir sim a cair na prova do CPCEM, né? Já que o nível vem aumentando muito das questões. Mas dê uma olhada lá no Halliday, certo? No volume 3 do Halliday, na parte de distribuição de carga, né? Beleza?